A paz do Senhor Jesus, povo de Deus. Vamos para mais um vídeo edificante da parte do Senhor para mim e para a sua vida. Nós estamos aqui no último dia do mês de novembro. E o Senhor deu uma palavra abençoada para fortalecer a minha e a sua fé. Porque muitas das vezes, diante das tribulações, diante dos processos que nós temos que passar, né? Às vezes nós desfalecemos na nossa fé e achamos que não tem mais solução. Então o Senhor me enviou com essa palavra abençoada para mim e para a sua vida, que está em João 11. Isso mesmo, a morte de Lázaro. E o Senhor, nessa passagem aqui, Ele mostra que mesmo quando nós achamos que não tem mais solução, na nossa visão, né? Nós achamos que não tem mais solução. O Senhor nos mostra que ainda existe vida. Existe vida. Por mais que a gente acha que já está morto, ainda existe vida naquela pessoa, naquela situação. E o Senhor é maravilhoso. E nessa passagem de Lázaro aqui, versículo 11... Então estava enfermo um certo Lázaro de Betânia, aldeia de Maria e de sua irmã Marta. Maria era aquela que tinha ungido o Senhor com unguento e lhe tinha enxugado os pés com seus cabelos, cujo irmão Lázaro estava enfermo. Mandaram depois suas irmãs dizer: Senhor, eis que está enfermo aquele que tu amas. E Jesus, ouvindo isso, disse: essa enfermidade não é para a morte, mas para a glória de Deus, para que o Filho do Homem seja glorificado por ela. Ora, Jesus amava a Marta e a sua irmã e Lázaro. Ouvindo, pois, que estava enfermo, ficou ainda mais 2 dias no lugar onde estava. Essa passagem aqui do Lázaro, a gente sabe que é muito interessante. Por quê? Porque eles achavam assim: Jesus, olha, é aquele que você tanto ama. Aquele que você tanto ama. Então ele achava que Jesus tinha que vir imediatamente. E eu e você, nós também pensamos assim: olha, Jesus, olha, está acontecendo essa situação e se o Senhor não vier, não vai ter jeito. Tem que ser na mesma hora. A gente passa, né, irmãos, um processo da nossa vida em que a gente faz tudo de errado. Passa anos naquele processo fazendo tudo de errado. Conhece Jesus, começa a caminhar e pensa que a gente está convertido, mas continua fazendo tudo de errado. Continua fazendo porque a gente não exercita a nossa fé, né? E o Senhor aqui nessa passagem, ele esperou mais 2 dias. Ficou ali mais 2 dias, porque Ele sabe o tempo certo de chegar na minha e na sua vida. Ele sabe o tempo certo de chegar na situação que nós temos passado, mesmo que seja de morte, ali como Lázaro, que ele já estava enfermo. Significa que não estava bom, para ela chamar, porque já não estava bom, já estava no final, e ele ainda ficou mais 3 dias ali, 2 dias, perdão. E quando ele chega, porque nós sabemos que onde ele chega, aquela mudança acontece. Aquele estado que parecia difícil e caótico, ele se resolve. E quando ele chega, a Marta já questiona, né? E ouvindo, pois, Marta, versículo 20, que Jesus vinha, saiu-lhe ao encontro. Maria, porém, ficou assentada em casa. Disse, pois, Marta a Jesus: Senhor, se tu estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. Como que diz? Se o Senhor tivesse vindo a hora que eu chamei, o meu irmão não teria morrido. Só que Jesus, ele não é direcionado por nós. Ele é direcionado pelo Pai. É o Pai que dá as ordens. E ele é o Filho e obedece. Então,
hoje em dia está muitas vezes ao contrário, né? Os filhos querem dar ordem e não obedecem mais os pais. E quando cria uma situação que aos nossos olhos é de morte pela desobediência deles, a gente quer que Jesus resolva no estalo de dedos. Não que ele não possa fazer, mas ele obedece ao Pai. Ele obedece ao Pai. E ali Marta, ela questionou o Senhor: se eu tivesse vindo, se o Senhor tivesse chegado, Jesus, meu irmão não teria morrido. Mas também agora sei que tudo quanto pedires ao Pai tu dará. Disse-lhe Jesus: teu irmão há de ressuscitar. Disse-lhe Marta: eu sei que há de ressuscitar na ressurreição do último dia. Disse-lhe Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim, nunca morrerá. Crê tu nisso? O Senhor pergunta para mim e para você. Crê tu nisso? Que ainda que você ache que aquela situação está morta, ainda que você ache que não tem mais jeito, o Senhor está falando: ainda todo aquele que vive e crê em mim nunca morrerá. Nunca morrerá. Assim diz a palavra do Senhor. Se você crê nele, ainda parece que tudo em você esteja morto, ele falou: nunca morrerá. Nunca morrerá. E a Marta ali, ela questionou o Senhor até o final, né? Até o final. Até quando ele disse: Marta, disse ao povo: tire a pedra. Tire a pedra. Arranca essa incredulidade que não deixa você ver o agir do Senhor na minha e na sua vida. Arranca isso que você acha que não tem mais solução. Ah, essa solução não tem mais jeito. Mergulhou nas drogas, não tem mais solução, é morte. Mergulhou nas dívidas com agiota, com situação que você tentou resolver pelas suas mãos, você acha que não tem mais jeito. Aí você busca Jesus. E Jesus nos socorre. Mas Jesus, ele falou: tire a pedra. Eu vou mostrar para você que ainda tem vida aí. Ainda tem vida. Tem o sopro de vida nesse que você acha que é a morte, que é o fim. Nessa situação que você acha que não tem mais jeito para a sua vida. Porque por causa muitas das vezes a gente fica abatido. Porque o Senhor faz promessas, como fez Abraão. E o passar do tempo, porque a promessa de Deus, ela se cumpre na nossa vida no tempo certo. Que tempo é esse? O tempo que a gente amadurece, o tempo que a gente passa o processo sem murmurar, o tempo que tem que ser passado na minha e na sua vida para a gente amadurecer. Então vai acontecer o milagre. Mas depende da minha e da sua atitude. Ah, Jesus depende da gente para fazer o milagre? Depende, porque ele não pode te dar de qualquer maneira. Muitas das vezes ele restaura a sua família, aí você vai jogar aquilo fora, com a sua falta de sabedoria no falar, com as atitudes no agir. E Jesus, ele quer que a gente persevere mesmo diante da situação, mesmo diante de situações que nós achamos que não tem jeito, que a gente não vai conseguir. E ele simplesmente pede para mim e para você, para a gente perseverar. Então ele só faz o milagre no tempo certo. Aqui ele demorou 2 dias a mais. Aí falou: aí Jesus, se demorou 2 dias a mais, a situação agora não tem mais jeito. E não é assim. E nós sabemos que não é dessa forma. O Senhor, ele chega no tempo certo na minha e na sua vida, porque a gente passou vida muito atribulada muitas das vezes, fazendo tudo que era errado. E quando eles apresentam Jesus para mim e para você, muitas das vezes apresentam uma forma errada. Falando: olha, se você vier para Jesus, da noite para o dia vai ter uma mudança na sua vida.
E a gente sabe que não é dessa forma. A gente apresenta Jesus e fala, agora eu tenho a solução. Agora eu achei Jesus tem a solução. Mas tem a solução se você perseverar em oração, na caminhada. Se você perseverar em mudar aquelas atitudes erradas que tinha na sua vida. É só assim que o milagre vai acontecer. Porque se ele der, quando ele dá algo a gente fica tão empolgado que esquece, hoje não dá para ir na casa do Senhor. Por quê? Porque você recebeu aquela bênção, aí você não consegue encaixar diante daquilo que você recebeu, você não consegue encaixar, botar em primeiro lugar. Não, primeiro eu vou na igreja, depois eu vou fazer a compra. Não, Jesus, eu tenho que fazer a compra primeiro, mas você não tinha dinheiro. Não, Jesus, primeiro eu vou lá pagar aquela dívida. Aí não tira a parte do Senhor primeiro, você não tinha aquele dinheiro. Então ele conhece a mim e conhece a você. E às vezes a bênção está tão perto, mas a gente vai passando o processo e não vai suportando. Não vai suportando o processo, quer que seja para já. Abraão, ele fez a promessa, Abraão ele tinha 75 anos, passaram-se 25 anos. O Caleb é muito interessante, está lá em Josué 14, a gente tem que falar e confirmar. 14:10, quando ele fez a promessa, e na hora da distribuição da herança. 14:10. E agora, eis que o Senhor me conservou em vida, como disse, 45 anos são passados, desde que o Senhor falou essa palavra a Moisés andando em Israel, ainda no deserto. E agora, eis que hoje já tem 85 anos, imagina. 85 anos, e ainda estou tão forte como no dia em que Moisés me enviou. Qual era a minha força? Então, tal é agora a minha força, tanto para a guerra, como para sair e entrar. Ele estava dizendo que ele tinha a mesma força quando foi feita a promessa para eles, que 45 anos passou. Veja só. 45 anos passaram. Ele estava com a mesma fé, com a mesma força para lutar, a mesma força para vencer, tanto para entrar quanto para sair, assim diz a palavra. E a gente não consegue esperar, você não persevera na oração, você não persevera na caminhada. E a palavra é fiel, ela falou assim, ser fiel até a morte. E dar-te a coroa da vida. Não é ser fiel por um tempo. E o Senhor, ele é maravilhoso. E essa palavra que ele dá nessa manhã para mim e para você, ainda tem vida, ainda tem fé no seu coração. Lázaro ali estava 4 dias naquela sepultura. 4 dias. A filha de Jairo aqui também no capítulo 5 de Marcos, capítulo 5 de Marcos. Eis que chegou um dos principais da sinagoga, por nome Jairo, 5:22, e prostou-se aos pés de Jesus, e rogava-lhe muito, dizendo, minha filha está à beira da morte, roga-te que venha. Ele impõe-as a mão, para que sare e viva. E o Senhor não foi na mesma hora que Jairo chamou. Ele foi indo com ele, mas no meio do caminho passou pela mulher do fluxo de sangue, onde também teve um milagre. E quando chega no versículo 35, quando ele estava na cura da mulher do fluxo de sangue,
Ele ainda estava falando, que como diz a palavra, e no versículo 35 está, estando ele ainda falando, chegaram alguns principais da sinagoga que disseram: a tua filha está morta, para que te enfada mais o mestre? E Jesus, tendo ouvido as palavras, disse ao principal da sinagoga: não temas, crê somente. Não temas, crê somente. E quando ele entrou para fazer o milagre, ele falou, não permitiu que eles seguissem. Aqueles que já estavam incrédulos, né? Aquele que já não tinha mais fé. Falou, a menina já morreu. E ali ele só deixou entrar Pedro, Tiago e João. E chegou na casa do principal da sinagoga. Todos já estavam chorando, falando que a menina já tinha morrido. Ele falou, não, ela só está morta. Ela só dorme, não está morta. E ali ele chamou a menina, no versículo 41, e tomando a mão da menina disse, Talita cumi, que traduzido é, menina, a ti te digo, levanta-te. Como ele chamou a Lázaro, ele chamou essa menina também. Ele chamou Lázaro para fora e chamou essa menina. Ele poderia ter ressuscitado muitos ali, mas ele chamou o nome específico de Jairo. De Lázaro, né? De Lázaro, perdão. Ele mandou tirar a pedra. E no versículo 40 ele disse, 11:40, não te hei dito, se creres verás a glória de Deus? Tiraram, pois, a pedra de onde o defunto jazia, e Jesus, levantando os olhos para cima, disse, Pai, graças te dou por me haveres ouvido, pois eu bem sei que sempre me ouves, mas eu disse isso por causa da multidão que está em redor, para que creiam que tu me enviaste. E tendo dito isso, clamou com grande voz, Lázaro, venha para fora. Lázaro ali saiu todo atado, ligado com faixas, e a gente sabe que ali não estaria só o Lázaro ali dentro daquela sepultura. Mas o milagre era só com Lázaro, para que o nome do Senhor fosse glorificado através da vida do seu filho. E ali ele sobreviveu para mostrar que ainda tinha vida dentro daquele homem, ainda tinha uma esperança, que ele deixou aquilo acontecer para que todos crescem no Filho de Deus. O Senhor é maravilhoso na minha e na sua vida. O Senhor é um Deus tremendo. E que nessa manhã, essa palavra, nesse final de mês já, quase virando mais um ano, essa palavra possa continuar falando no seu coração, que você possa, diante da situação que é a morte, que você possa crer, que é para a honra e glória do nome do Senhor. Muitas das vezes a situação já está tão complicada e você não vê mais, não crê mais que aquilo ali pode ser revertido, né? Mesmo seguindo a Jesus, como aquela multidão estava ali, sua filha já está morta, falou para Jairo. E eles já estavam andando com Jesus há tanto tempo e ainda não criam no que Jesus poderia fazer. Creio no que o Senhor possa fazer para mim e para a sua vida nessa manhã. Esse mês que falta para findar o ano, creia que Jesus pode fazer. O que é um mês para o Senhor fazer um milagre na minha e na sua vida? Um milagre financeiro, uma porta de trabalho, muitas das vezes depois dessa pandemia, tanto tempo uma porta fechada. Um milagre financeiro, um milagre de restauração na sua casa, na sua família. O Senhor é maravilhoso. Que nessa manhã você possa ficar com essa palavra e que Deus, na sua infinita misericórdia, que
que tem tido pela minha e pela sua vida. Por isso que nós estamos aqui, por causa da misericórdia do Senhor que renovou mais essa manhã. Que nós possamos crer que o Senhor possa reverter qualquer situação que esteja na minha e na sua vida. Eu agradeço essa oportunidade e eu já creio do meu milagre nessa manhã. Creia no seu milagre também. Creia no seu milagre. Ali Lázaro já estava 4 dias. Na visão humana não tinha solução. Mas como a palavra diz em Lucas 1,37, para Deus nada é impossível. Nada. Não deixa que as tribulações da vida, esse fardo que muitas das vezes não é nem o Senhor que coloca, os homens que colocam sobre mim essa carga, que não venha abater a sua fé, não venha te deixar incrédulo, que você não venha se apostatar da sua fé. No nome de Jesus. Senhor Deus e Pai, que essa palavra, Pai, ela possa penetrar o mais fundo, que possamos meditar cada dia mais na palavra do Senhor, para que venha edificar a nossa fé, para que possamos crer que só o Senhor pode fazer um milagre pela minha e pela sua vida. Eu entrego essa manhã nas suas mãos, já crendo no milagre do Senhor para mim e para a sua vida. Um milagre para esse país, um milagre para a nossa família, um milagre diante daquilo tudo que nós achamos que não tem solução. Porque a gente não vê, nós ficamos cegos espiritualmente, Senhor. Mas que o Senhor possa abrir a nossa visão nessa manhã e ver o milagre do Senhor para a minha vida. E para a vida daqueles que vão estar ouvindo essa mensagem. No nome de Jesus. Amém?